pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui na Isto é Bem-Estar. Hoje vamos falar sobre cirurgia plástica com o Dr. Fernando Lamana, cirurgião plástico. Muito obrigada por ter vindo aqui. Paola, é um prazer estar aqui com vocês, uma honra a gente estar aqui em São Paulo, a gente veio de tão longe, né? Você veio de Belo Horizonte? Viemos de Belo Horizonte para te conhecer. Ai, que legal! E lá tá frio, igual São Paulo, né? Tá gelado, Belo Horizonte tá super gelado. E doutor, me conta um pouco, eu tava vendo sua formação e tudo mais, como que você escolheu a cirurgia? Então, eu sou cirurgião plástico, eu venho de uma família de cirurgiões plásticos, então a gente é de um hospital em Belo Horizonte, que foi fundado pelo meu tio há 45 anos. Então a gente tem essa tradição de 45 anos de cirurgia plástica em Belo Horizonte, é uma tradição familiar, e lá no hospital a gente já tem mais de 40 mil pacientes operadas. Meu Deus. É um hospital super renomado em Belo Horizonte, são mais de 43 cirurgiões plásticos já se formaram no hospital, então também é um centro de formação de cirurgiões plásticos. E eu vim dessa família, me formei lá na UFMG, depois fiz minhas residências, fiz 3 residências. Você já fez pensando na cirurgia? Tudo com foco na cirurgia plástica. Entendi. E a gente continua essa história, História essa tradição lá. familiar. E lá, se você pegar, seu pai ainda tá lá? Ainda atua na cirurgia mundo plástica, tá meu lá. pai e meu tio ainda atuam. Você cresceu nesse meio da cirurgia. Exatamente. Vendo cirurgia. Exatamente. Você nota que houve uma evolução muito grande, tanto inovação, pensando em inovação de cirurgias menos invasivas, e também pensando nas escolhas do paciente. Você nota, ou seu pai comenta, que há uma evolução daquela época para agora nessas escolhas e nessa inovação? Que eu observo duas coisas duas coisas mudam muito. Tem 15 anos que eu acompanho cirurgia plástica, desde que quando eu comecei a fazer estágio até hoje, em que a gente opera muito. Então, o que eu vejo que muda muito é as tecnologias e os padrões de beleza. Então, 15 anos atrás, eu observava que as pacientes tinham determinados padrões de beleza que eram diferentes dos de hoje. Então, 15 anos atrás, por exemplo, a paciente tinha um padrão de beleza que era uma mama mais natural, uma mama menos projetada, uma mama com polo inferior mais preenchido e não com colo muito marcado. Já hoje, a maioria das pacientes tem um padrão de beleza de ter um colo muito marcado, de ter um polo superior muito marcado. Ou fazem o explante, né? Que agora falam muito sobre isso. Isso é uma terceira mudança que eu vejo no padrão de beleza, que agora eu acho que a gente está voltando para o natural. Então, se antes o natural era valorizado, depois começou-se a valorizar muito aquela mama bem redonda, com colo muito marcado, agora eu acho que está tendo uma tendência de voltar-se ao natural, com retirar próteses, usar gordura para reconstruir mama. É lógico que tem pacientes que querem, cada uma quer uma coisa, né? Mas existe essa volta a essa tendência do natural. E outra questão que você falou, que eu acho que é muito relevante, que mudou muito, são as tecnologias. Então, desde 88, quando foi feita a primeira lipoaspiração, até hoje eu observo que cada vez a gente tem mais tecnologia e melhora mais a qualidade dessa cirurgia. Isso está mudando muito. Até a cicatrização, né? Antes era muito mais complexo você fazer uma cirurgia de mama. Hoje, a tecnologia, ela deixa uma cicatriz mais tranquilinha, não fica aquela cicatriz muito exposta, né? A progressão da evolução, a mesma cirurgia às vezes vai se reinventando. A gente hoje tem formas de deixar a cicatriz ainda melhor. Hoje a gente tem 7 modalidades para cuidar da cicatriz. Então a gente tem até uma radioterapia que é feita para a cicatriz. Sério? Né? Então tem fita de silicone, fita de corticoide, radioterapia, laser laviano, laser fotona, tem várias tecnologias E você hoje. pode fazer na cirurgia, exemplo, você já está fechando e já faz alguma dessas tecnologias para melhorar o processo de cicatrização ou após? Normalmente a gente começa com 1 mês de cirurgia, 2 meses de cirurgia, a gente começa com as fitas de silicone, fita de corticoide, laser, até no estágio mais extremo, que o paciente realmente tem uma tendência genética muito forte De formar queloide. a formar queloide, aí a gente entra com a radioterapia, que é a beta-terapia, no caso do E queloide. dá para evitar o queloide? É difícil falar em evitar, porque como é uma tendência genética, a gente tenta reduzir. O queloide é uma deposição anárquica de colágeno pelas células do paciente. Então, o que a gente tenta fazer é reduzir isso e a gente consegue, mas evitar 100% do paciente que tem muita tendência não é possível. Mas Não dá para prometer para o paciente que vai zerar. Olha, você não vai ter. Pode acontecer de ter e pode acontecer de não surgir também. 20 anos atrás a gente não tinha nada para impedir. Hoje a gente tem 7 formas
Então, eu acho que a gente já tá bem Bem, né? mais na Eu frente. percebo que eu tive uma área do meu corpo que teve queloide, outra área do corpo que não teve queloide. Não é sempre que forma um queloide, ou é sempre? Não, tem áreas que são mais queloidogênicas, então tem o paciente que tem tendência a ter mais queloide, tem áreas que tem mais tendência a queloide. Essa região aqui da frente tem Fica, muita né? tendência a queloide. Algumas regiões das costas, o ombro, Até né? mesmo a cicatriz de cesárea fica bastante A queloide. cicatriz de cesárea tem paciente. Quando a paciente tem queloide na cesárea, é porque ela tem muita tendência a ter queloide. Porque a cesárea é uma cicatriz que ela é feita na pele flácida, né? Porque acabou de sair o neném, então a barriga Uhum. está flácida. Então você não tem nenhuma tendência de abertura dessa cicatriz. Então, se a paciente tem queloide na cesárea, ela tem muita tendência a ter queloide. Entendi. E hoje, o que que você nota na sua clínica de busca? O que que as pessoas buscam? É cirurgia de mama, lipo HD, que tem aquela lipo LED, eu não sei se Uhum. vocês fazem lá, lipoaspiração. O que que eles fazem mais? O que que elas procuram? São mais mulheres, né? A maioria dos pacientes é Acertei. mulher. A gente tem um núcleo de transplante capilar lá, que aí são só homens, mas a maioria das pacientes fora do núcleo é de mulheres. E eu reparo que o que elas mais buscam é lipoaspiração, são as tecnologias novas de lipoaspiração, é o argoplasma, que é uma tecnologia de retração de pele. Então, antigamente, a lipoaspiração era só passar a cânula e depois aquela pele ficava solta, flácida. Então, hoje a gente tem o Vaser, Esse argoplasma foi a pessoa, né? Aquele que a Ana Paula, do Roberto Justus, fez no braço. e eu não sei se é exatamente essa tecnologia que ela usou no Que ela braço. até falou que ela tinha o braço um pouco flácido, imagina, mas só que ela tinha. E ela fez uma tecnologia aqui no braço para, parece que selar a pele, sabe? Hoje o Argoplasma é a melhor coisa que tem para colar a Eu quero pele, fazer né? isso. Não, é sensacional. Quando você for em Belo Horizonte, a gente vai fazer. Você E faz em você mim, faça. doutor? E eu posto nos meus stories. Dá para fazer acordado? Não, tem que estar sedado, tem que estar dormindo. É uma Mas é lipoaspiração, anestesia geral ou... ou geral ou peridural, Tá. né? Mas você aplica uma tecnologia como se fosse um maçarico, que passa dentro do corpo, derrete a gordura e faz a pele colar no músculo. Né? Tem Entendi. vários aparelhos que fazem isso. O próprio Morpheus faz isso, o BodyTite, o Renuvium, não sei se você já ouviu falar do Renuvium. Não. São todos aparelhos que colam a pele. Hoje o Argoplasma é disparado mais forte, né? E a recuperação dele? É tranquilo? Em torno de 10 dias o paciente volta a É trabalhar. diferente da lipoaspiração, que demora mais, né? A lipoaspiração demora mais. Ele complementa a lipoaspiração. Hoje a gente sempre faz eles como complementares. Então a gente começa fazendo uma lipoaspiração. Antes da lipo a gente usa uma tecnologia para queimar a gordura, né? O Vaser, o Liposound, são tecnologias que a gente usa para emulsificar a gordura. E depois a gente vem com o BodyTite, ou com Morpheus, ou com Argoplasma, ou com Renuvium para colar a pele. E quem é muito magra, tipo, e só precisa ter uma flacidez de pele, dá pra fazer só esse, por exemplo? Quem é muito magra, e a gente faz só. A gente abre, começa com uma lipozinha pequena, mas faz só o argoplasma. Então, Entendi. para quem é Só muito pra dar magra, é uma melhor grudadinha. paciente que tem de argoplasma, porque a Então eu pele cola vou muito. fazer esse. Pele magra, paciente magra e pele morena, cola bem Quero mais. fazer isso. Ai, gente. Olha, eu falo, doutor, todo médico que vem aqui, eu quero fazer alguma coisa. Se eu fizesse tudo que eu faço, eu já teria reduzido a testa, tirado o papo. Gente. Eu preciso ajeitar minha prótese. Olha, gente, que horror. Mas então, doutor, e você pensando até em anestesia, que eu achei legal você falar da anestesia, né? Hoje, eu não sei se vocês fazem lá aquela hidrolipo. Uhum. Toda lipoaspiração é uma hidrolipo. Então, a gente infiltra primeiro o líquido para depois lipar. Aí, é que eu não sei se a hidrolipo, não sei se é uma técnica, não sei como é que fala, que tem uma cânula um pouco menor que você faz com anestesia local, ou todas são geral, tipo, é uma anestesia geral, ou essa que você falou que é A peridural. peridural, que é igual da gravidez, né? Que é igual a da gravidez. gestação. Eu reparo que é muito regional isso. Aqui em São Paulo, o pessoal gosta mais de fazer anestesia geral para cirurgia plástica. Em Belo Horizonte, fazem mais peridural. Em Brasília, é mais geral. Cada cidade tem suas preferências, assim, pelo grupo de anestesistas, né? Para mim, o importante é o paciente estar dormindo e a gente conseguir fazer. E acordar. Porque, assim, são duas técnicas muito seguras, né? Muito De boas. consagradas. E se você parar para pensar também, se a gente pega esses exemplos de pessoas que fizeram cirurgia e tiveram trombose, nós tivemos uma menina que recentemente teve a trombose por conta de uma lipoaspiração no joelho, se eu não me engano. Ah, foi um caso aqui de São Paulo, não foi? Foi. Como que se avalia o risco de trombose? Isso é feito previamente e durante a cirurgia dá para
Tem alguma técnica, alguma coisa? A gente tem duas situações, uma que é a trombose por uma a tromboembolia pulmonar por um trombo sanguíneo, né? Uhum. Então, um coágulo de sangue se desloca e causa a tromboembolia pulmonar, e tem a embolia gordurosa, né? São dois riscos diferentes, e são duas formas diferentes de prevenir. A trombose, a gente tem 5 formas de prevenir, né? Então, vai desde uma forma mecânica, que a paciente se mexe, deambula, mexe bastante a perna para reduzir a probabilidade do sangue ficar parado e coagulado. Uhum. A hidratação exagerada, os anticoagulantes, né? Então a gente usa de rotina o Clexane, que é a enoxaparina, para prevenir a trombose. A gente usa também a bota pneumática, que é um massageador da perna, Que ajuda também. que ajuda a bombear o sangue, e Por- também a meia de varizes. Porque tem gente que tem um maior risco também de ter Tem gente que trombose. tem maior risco de trombose, tem pacientes que têm uma doença que chama trombofilia, e aí nessas eu prefiro não operá-las, porque elas têm um risco maior de trombose, eu acho que já Não não... tem nem como prevenir uma trombose durante uma cirurgia? Tem, De pessoas que têm a trombofilia, em por quem exemplo. tem trombofilia, eu já acho que o risco começa a ficar... Mas A até para ficar pegar um avião é complicado, eu né? acho que para você fazer uma cirurgia eletiva no paciente que já tem um risco maior, a não ser que seja uma cirurgia de mama no paciente com trombofilia, Ok. eu acho razoável fazer, mas uma lipoaspiração, a não ser que seja uma lipoaspiração pequena, né? Você falou da hidrolipo, né? Se for uma lipoaspiração pequena, até dá para fazer, mas uma lipoaspiração maior eu já acho mais complicado. E pensando em silicone, em próteses de silicone, hoje você falou que há a possibilidade da pessoa retirar, faz uma lipo, retira a gordura e coloca a gordura em outro lugar, Uhum. certo? É, como que é feito? É melhor, o resultado é mais natural nesse procedimento ou com uma prótese? Ó, a gente lá no hospital, nós operamos uma média de umas 1.000 pacientes por ano. Uhum, Dessas 1.000 pacientes, mais ou menos metade são cirurgias de mama. Dessas cirurgias de mama, dessas 500 cirurgias de mama por ano, eu observo que 85% dessas cirurgias são com prótese. Então, tá. seja mamoplastia de aumento ou mastopexia com prótese. Então, 85 opta por colocar ainda a prótese, porque realmente é inegável o aspecto maravilhoso que fica a mama. De- Tirando esses 85, as 15% remanescentes são cirurgias de mama sem prótese. Então, são pacientes que querem reduzir a mama sem colocar prótese, ou então são pacientes que querem retirar a prótese. Tá. Aí entram os explantes mamários, né? Lá, o médico que mais realiza explantes mamários em Minas Gerais é o Dr. Célio, ele opera lá com a gente. Só que é um nicho muito específico. Eu vejo que tem cirurgiões que fazem Fica muito. estranho. Não, Tem que colocar gordura no o resultado lugar. estético é muito bonito, ainda mais que agora, normalmente a gente faz um enxerto de gordura dentro da mama, então fica muito bom o aspecto estético da mama. Tem o enxerto de gordura dentro do músculo peitoral, que ajuda, que funciona como se fosse uma prótesezinha, o enxerto pega bem dentro do Uhum. músculo, então melhora o aspecto da mama, fica um formato bem mais bonito. Lógico que a paciente tem que ter alguns atributos, tem que ter uma pele firme, tem que ter uma glândula densa. Tem pacientes que têm só prótese, e quando elas vão tirar, realmente não tem Absolutamente nada. nada. Fala que Então, vira o é, saquinho de leite murcho. exatamente. E essa comparação que eu falo com elas, né? O explante, às vezes, é difícil você prometer um resultado do explante. Por isso que a gente ainda coloca muito mais prótese que tira. E no glúteo? O glúteo, a prótese de glúteo é sensacional. A gente realiza Sério? muito prótese de glúteo. Eu achava que a galera tava fazendo mais colocando mais gordura. Dá para fazer os dois. Hoje eu faço muito. Hoje a gente trabalha o glúteo em vários aspectos, né? É, a gordura, ela dá volume, mas não dá densidade. Então fica um bumbum um pouco mais mole. É bom, é bonito, dá uma forma bonita, mas, inclusive, a cirurgia mais famosa do mundo é a Brazilian Butt Lift, né? Que Uhum, recebe o nome até do nosso país, que é um enxerto de gordura no bumbum. Agora, a prótese ela é bom porque dá densidade, dá um bumbum mais malhado, mais firme, né? entendi. Então, a prótese. Então, o legal é você fazer os dois, né? Eu gosto de fazer os dois, Tipo, colocar você coloca a prótese e coloca um um pouco pouco de gordura, que de eu acho que gordura. o resultado fica mais natural, o bumbum fica mais atlético, né? E qual que é a diferença de colocar a prótese à frente do músculo e atrás do músculo? No bumbum,
Eu prefiro colocar só atrás, porque a prótese fica camuflada, então a prótese não Que não fica fica aquela marcada na coisa pele. aparecendo, né? Senão a prótese fica marcada na pele e a paciente não. Aí a paciente entrega que colocou prótese de glúteo, né? Entendi. Os resultados antigos dessa cirurgia, hoje ainda existe um preconceito com essa cirurgia de prótese de glúteo por causa dos resultados antigos, que era quando a prótese era na frente do músculo, né? Então hoje a gente só coloca prótese de glúteo atrás do músculo, que dá um resultado lindo e natural. Que a paciente não precisa nem de falar que ela colocou prótese. Eu falo para elas não contarem para ninguém. Porque nem E parece. não parece. E se você encostar, você não sente a prótese. Porque ela tá atrás do músculo. É. E o corte fica onde? O corte fica entre as nádegas, bem no cofre, bem baixo no cofrinho, perto daquele osso cox. Ai, fica. Nossa, eu Então achei. ninguém Olha vê. que lerdo, eu achei que o corte era embaixo. Não, ninguém vê esse corte. Fica Tipo, super igual o do camuflado. peito, eu achei que era embaixo. A mama, aí a questão de prótese na frente ou atrás do músculo é uma escolha pessoal do cirurgião. A gente Qual que é a diferença? O músculo, ele é uma ótima sustentação. Como a gente migrou para um padrão de beleza de próteses mais altas, de Uhum. colos mais marcados, então houve uma migração dos cirurgiões plásticos todos para colocar prótese atrás do músculo, né? Então a gente tenta, sempre que possível, vários cirurgiões plásticos, colocar prótese atrás do músculo para a gente projetar mais o colo. Agora, tem cirurgiões plásticos que preferem dar um resultado um pouco mais natural, e aí a gente coloca a prótese na frente do músculo. Mas na minha casuística, 97% das minhas próteses são atrás do músculo. Eu não coloco quando a gente tem algum impeditivo anatômico, em situações específicas. Sim. E qual que você acha, como médico, o limite da cirurgia plástica, pensando no seu paciente? Então, às vezes, a paciente, ela chega com uma queixa, igual eu estava falando do meu papinho, que me irrita. Chega com uma queixa, você falou para mim, olha, se você fosse minha paciente, eu não faria uma cirurgia em você. Certo? Exatamente. Que eu falo que isso é o melhor dos bons sensos, né? Se todo médico tivesse um bom senso assim, todo profissional de qualquer área da saúde, não só da medicina, eu acho que ajudaria bastante. E qual o limite que você estabelece para os seus pacientes? Assim, se o paciente ele chega querendo fazer, como que você avalia? Olha, você não está precisando. Eu acho que assim, toda cirurgia carrega um mínimo risco. Não pode falar que cirurgia não tem risco, porque sempre tem. Por isso que a gente toma tantas precauções e tantos cuidados e faz exame de risco cirúrgico, um bom cardiologista avalia a paciente. Toda cirurgia carrega um pequeno risco. Vale a pena. O que a cirurgia vai provocar na paciente é uma mudança tão grande a ponto de justificar esse risco? Se a paciente não tem nada de mama, vale a pena colocar. Se a mama da paciente está flácida, vale a pena passar por esse mínimo risco para conseguir um resultado melhor. Agora, aquela cirurgia que está sendo proposta é capaz de fazer uma mudança substancial na paciente? Porque se não é, vale a pena a gente passar por uma cirurgia que vai fazer uma mudança pequena. Ou então, uma mudança que está muito mais na percepção da paciente do que na realidade. Muitas vezes a paciente tem uma percepção distorcida da autoimagem e quer ainda mais intervenções. Então, uma coisa que eu vejo o tempo todo são pacientes que estão com resultados cirúrgicos muito bons e ainda querem mais. Até onde a gente vai? Até onde a gente conseguir levar a paciente. Agora, no momento que não fizer mais diferença, que as intervenções forem pouco efetivas. Que o risco é maior que a que a necessidade de intervenção, né? Tipo, você avalia se o risco, olha, vale o risco para essa intervenção que não vai mudar tanto? Vale o risco, vale a cicatriz. Essa cicatriz que eu vou te dar vai causar uma alteração tão bonita. Agora mesmo eu estava conversando com uma paciente, que estava com questão de flacidez nas costas. E para ela, o argoplasma não resolve nenhuma tecnologia, então teria que ser o corte. Aí eu estava explicando para ela agora por WhatsApp. Falei, você vai ganhar um corte aqui. Eu acho que a flacidez é melhor que o corte. Entendi. Que às vezes não vale, né? Exatamente. E você nota que tem gente que é viciado, assim, em cirurgia? Você tem pacientes assim? Tem uma funcionária nossa que trabalha com a gente, que é residente nossa. A gente já operou ela 5 vezes. Ela tem 37 anos, já operamos ela 5 vezes. Ela ainda quer operar mais. Porque ela fica insistindo. A gente fala que ela é Angela Bismarck lá. Que não para! Não para. E ela tem... Já fizemos... Nossa, tudo que você imaginar a gente já fez. Que tem gente que já fez, que não para de fazer. Porque uma coisa é você... eu tenho aqui... Eu até tava falando com a sua esposa que tá aqui, linda, e ela falou que fez uma cirurgia plástica.
Estamos considerando a segunda agora. Então, mas é o bom senso, né? E a segunda, ela falou sobre uma cirurgia que eu achei... eu não tinha mais ouvido falar, eu queria saber sobre a cirurgia da costela. Como que é essa cirurgia? O remodelamento costal, hoje é uma das grandes... É isso, né? O remodelamento costal é uma forma da gente fraturar a costela e reduzir um pouco o ângulo de abertura dela. Então, a gente tem um aparelho que é muito seguro, que é o piezo, que ele só quebra osso. Então, a gente posiciona esse piezo em cima da costela, então ele não perfura nenhuma estrutura importante, ele só perfura a costela. É um aparelho que é seletivo para osso, então a gente consegue quebrar apenas a costela sem lesar nenhum outro tecido e fechar o ângulo mas de você abertura. não tira a costela. Não tira a costela, ela Porque fica no tinha mesmo uma lugar. que tirava, né? A antiga era mais agressiva e tirava, então aí entrava naquela questão que a gente conversou, que não vale o risco de ser uma intervenção tão agressiva. Agora, com um aparelho tão seguro, a gente consegue fechar um ângulo de abertura da costela e afinar a cintura da paciente, fazendo um espartilho. E o paciente, inclusive, usa um espartilho durante 3 meses no pós-operatório, para ficar fininho. E tem que fazer a lipoaspiração junto? É bom fazer, porque a gordura do flanco aumenta a cintura, né? Então, geralmente, quando a gente vai trabalhar a cintura, o que eu faço é fazer uma lipoaspiração bem profunda na região da cintura, às vezes, e associar o remodelamento costal, né? Então, a gente consegue muito. Porque tem pacientes que têm a costela aberta, tem pacientes que têm o formato de tonelzinho. Anatômico mesmo, então, né? a paciente, às vezes, é retinha, assim, você lipa a cintura e não dá a cintura. Então, nessa, você vai, aí você fratura 2, 3 costelinhas, fecha o ângulo de abertura E dói delas. a cicatriz? Nada. Nada? Recuperação super tranquila. O desconfortável é que tem que usar um espartilho no pós-operatório. A Mas o pessoal mulher já tira tá de letra. acostumada a usar espartilho. Mas você sabe, eu tenho um negócio que chama síndrome de Tietze na costela. Eu tenho uma costocondrite. E daí eu tive que fraturar, tirar a sexta costela do meio. Porque ela fez uma fratura horrorosa, criou uma pseudoartrose. Aí minha prótese encapsulou, tive que arrancar a prótese. Tava tudo, você não tem noção de como tava. Tive que tirar tudo. E Você tanto tirou que a uma cesta prótese... costela direita. Isso. Tanto que essa prótese aqui, como eu tirei uma parte do peitoral maior também que tava necrosado, essa prótese é maior que essa. Porque teve que ocupar o espaço daqui. Então tem uma prótese um pouquinho maior que a outra. E a prótese da direita tá sem sustentação do músculo peitoral. Sim. É difícil de reconstruir, viu? Porque então, tem que usar alguma estrutura para reconstruir. Então, mas só que eu tenho muita hoje, bastante dificuldade, por exemplo, se eu vou treinar peitoral. É uma coisa que eu preciso treinar, principalmente porque eu tenho esse para proteger essa síndrome de Tietze, para não deixar esse processo inflamatório. É muito difícil esse treinamento. É muito chato. Eu tenho todas as coisas raras que inventaram, vieram para mim. Tipo, que ninguém tem, eu tenho. E é difícil, tem uma doença que é uma agenesia do músculo peitoral, que a reconstrução dela é super difícil. Eu esqueci o nome da doença agora. Mas a reconstrução é super difícil. Que é uma também. doença rara É também. uma doença rara também. Os raros são mais complexos. E sobre a lipo HD, lipo LED, vocês fazem lá também? A lipo hoje, a lipo começou na lipo convencional, né? Que era só Uhum. você tirar a gordura. Então começou lá com o Yves Gerard Lu em 88, né? Tanto que ele veio para o Brasil falar da cirurgia dele a primeira vez em 88, foi vaiado pelos brasileiros como se fosse uma técnica super perigosa, e hoje todo mundo tudo faz que é tecnologia que é novo é visto como louco. Sempre. É sempre, o louco que veio falar. E aí ele começou a fazer lipoaspiração, depois surgiu a lipoescultura, que era a ideia era você tirar de uma parte que estava sobrando e colocar onde está faltando. Então, tirar da cintura e colocar no bumbum, né? Uhum. Então, depois foi a lipoescultura. Depois da lipoescultura, 20 anos atrás, olha como que a Lipo HD já tá adulta, né? Então, 20 anos atrás, o Royos começou que é um cirurgião plástico sensacional, que chama Alfredo Royos. Ele começou a falar de lipoaspiração de definição. Então, ele marcava os sulcos e contornos dos músculos para mimetizar uma forma muscular mais bonita. E hoje a gente tem até a Lipo Ultra HD, que o Royos falava que a gente tinha... Ele marcava os contornos corporais para a gente ter um contorno mais bonito. Então, ele marcava músculo, ele marcava a região central do bíceps, marcava aqui as linhas do reto abdominal. Mas isso é para quem já Para quem é magro. Para quem é magro, já tem um pouquinho de músculo definido. Não é para gordinho. Porque, exemplo, eu percebo alguns procedimentos, eu não são... Vejo uns ótimos, maravilhosos, mas tem alguns que a pessoa ela tem um excesso de gordura, parece que desenham na gordura
uma musculatura, é uma coisa meio estranha. E ali onde ele retira, como não tem mais célula adiposa, nasce no entorno e fica uma coisa meio projetada estranha, né? A lipo de definição é para paciente que é magro, né? Não adianta a gente querer fazer lipo de definição em paciente que é gordinho, porque até fica pouco natural. Paciente gordinho, o que você tem que fazer é afinar muito a cintura, tirar bastante gordura e deixar o paciente o mais chapado possível, né? Agora, o paciente que já é magrinho, não. Aí, esse você vai Só caprichar o músculozinho dele, deixar mais marcado. O reto abdominal dele que já tá um pouquinho marcado, já tá a linha alba que já tá um pouquinho marcada, você vai e marca um pouquinho mais. E e trabalha a fica flacidez com argoplasma. e fica certinho e fica bonito. Tem que fazer algum enxerto no músculo? E hoje aí tem a lipo de ultra alta definição, que já é um plano mais profundo. Porque antes, a lipo de definição marcava só a pele e a gordura superficial. Hoje você pega esse músculo, essa gordura, que saiu da lipoaspiração e você enxerta dentro, por exemplo, do reto abdominal. Existe uma técnica que é o graft, que é uma injeção de gordura dentro do músculo reto Você faz abdominal. a própria gordura no seu No músculo. músculo reto abdominal. Então você guia isso por ultrassom, você faz dentro do músculo oblíquo, no músculo longuíssimo do dorso para marcar a voltinha das costas. E isso não tem nenhum exemplo, não pode acontecer nada de efeito colateral, assim. Os estudos mais antigos do graft a técnica tem sido muito realizada nos últimos 2 anos. Óbvio que, como toda cirurgia, tem seus Sim. riscos, né? Mas a preocupação sempre foi a embolia gordurosa nos enxertos de gordura, né? Em qualquer lugar, independente de ser dentro do músculo ou fora. Mas o que tem se observado na experiência é que o que dá mais embolia de gordura é um enxerto dentro do músculo glúteo. Dentro do músculo reto abdominal, não tem se observado aumento de incidência de embolia gordurosa. A embolia de gordura, ela pode acontecer depois, quando a pessoa já estiver em casa ou Normalmente durante a é cirurgia? durante a cirurgia. Entendi. Graças a Deus é super raro, raríssimo, 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 mas Mas vira e pode mexe a gente acontecer. fica. Você citou um caso de uma modelo aqui de São Paulo, eu imagino que tenha sido isso que aconteceu com ela, né? Sim. Mas a gente raramente ouve falar de algum caso, graças a Deus. E se você falou até da questão da gordura, aquele que você disse que derrete a gordura, esqueci o nome dele. São a lipoaspiração ultrassônica. Então tem o Vaser, o Liposound e o Safer. São as 3 marcas. É o Safer que você falou, né, que derrete. É isso, esses 3 derretem. Essa gordura que derrete vai pra onde? Então, primeiro você derrete a gordura e depois você tem que vir coletar ela com a cânula normal de lipoaspiração. Ah, você vai sugando. Exatamente. Então, primeiro você derrete, depois você suga colando Entendi. e depois você vai queimando, colando a pele de baixo. E a lipoaspiração normal, você tira tipo um aspirador. Só tira. Então, Tipo a um lipo normal aspirador. é igual um aspirador. Faz. Exatamente. Você sabe o que eu percebo? Tem gente que às vezes faz muitas vezes, na época que eu ficava muito vendo meio de televisão, gente que fazia muita lipoaspiração, fica fazendo uma em cima da outra, né? E aí começa a aparecer umas ondinhas. Parece que não tiram muito de um lugar, tiram muito mais de outro. Eu não sei se sobra a célula adiposa. E como você mede, mensura isso? Completamente com base na experiência, porque na hora que você está realizando, o parâmetro visual não é o melhor. Então, é com base na experiência que a gente tem de fazer e ver que tanto que a gente já fez numa região, ver como que está aquele aspecto, com base no que a gente examinou na paciente. E muitas dessas ondulações têm relação com a fibrose. Então, a importância do paciente fazer um pós-operatório bem feito, com uma fisioterapeuta, com uma especialista, que consiga tratar esse processo de fibrose, né? Hoje a gente tem agredido muito mais o corpo, a gente tem resultados muito melhores, mas você vê, hoje a gente está falando de 3, a lipoaspiração, que era uma cirurgia, eram 3 cirurgias, que é a lipoaspirar, a lipoaspiração ultrassônica para queimar, para derreter a gordura, e o aparelho de retração de pele, né, que é o argoplasma, o Boretite, ou Morpheus, ou Renúvio. Então a gente está falando não mais de uma, mas 3 cirurgias. Então você mistura, você combina técnicas ali, né? exatamente. Então a gente dá muito mais trabalho para fisioterapeuta, mas por isso que então, o paciente tem que ter uma boa fisioterapeuta para não ficar com a barriga irregular. Se não fica com aquela fibrose. Se não fica com fibrose. E se não soltar o tecido fibroso, ele pode ficar ali ou ele aos poucos volta? Às vezes ele fica, às vezes ele aumenta, né? A tendência dele é ele melhorar depois de 6 meses de cirurgia. Sim. E pensando em rosto, vocês fazem também? Também. Sai tudo lá, eu adoro. Pensando em rosto, quais são as técnicas mais inovadoras hoje? No rosto, o que a gente mais realiza em rosto
tem a parte de transplante capilar tanto posterior quanto na região frontal, que Sim. a fronte também é uma parte do rosto. Tem a blefaroplastia, que é a cirurgia para tratar Nossa, as essa eu pálpebras. vejo muito na internet. Veio até um antes e depois de uma blogueira que é outra pessoa. Blefaro é lindo, porque principalmente para quem É que quando faz é meio chocante, né? na hora assusta um pouco, mas a blefaro, o paciente às vezes vai passar a sombra dela, começa a craquelar a maquiagem, não consegue usar mais a sombra, fica com aquela maquiagem borrada, né? E o lifting, que é a cirurgia para reposicionar a musculatura facial, a gente tem observado cada vez pessoas mais novas fazendo. Então, antigamente a gente fazia só pacientes mais idosas, hoje a gente faz em pacientes de 50 anos, né? 48, até pacientes que têm um pouco de flacidez já na face, que já justifique o lifting, a gente tem resultados bem naturais. Eu ouvi uma médica falando, uma médica na internet falando, que a gente vê um monte de vídeo agora, que quanto mais você faz lifting, chega uma hora que não dá para fazer mais. É. Isso é verdade? De, Não, tipo, não conseguir mais puxar, senão vai puxando, 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 tipo... Tem gente que quer fazer milhares de vezes. Chega uma hora que não dá mais. o lifting, o mais importante no lifting, eu acho que é não só puxar a pele, eu acho que é tratar a musculatura profunda, os MAS, que é o sistema muscular superficial da face. Então, hoje a gente traciona o SMAS, a gente faz uma aplicatura do SMAS, ou descola o músculo mesmo, abre o músculo SMAS e reposiciona essa musculatura, né? Tem duas vertentes, uma que só puxa o músculo e outra que descola o músculo, abre o músculo mesmo e reposiciona ele. E com isso a gente conseguiu resultados muito naturais, sem ser aquela pele toda esticada, Esticada, né? né? Que ficava antigamente, era uma Aí pele. ficava aquela paciente com Ficava aquela orelha tracionada, orelha estranha. colada, né? A pele toda esticada. Então hoje a gente não tem mais esses resultados, graças a Deus, porque a técnica se modernizou muito. E sobre os homens? Porque a gente falou bastante de mulher, essas cirurgias são muito focadas no público feminino. Os homens, eles buscam o quê? Hoje o que eu observo que os homens mais procuram é o transplante capilar, porque realmente você ficar. Hoje a gente tem pacientes lá. Eu não faço transplante capilar, quem faz muito lá no hospital é a minha esposa, a Anne. E eu vejo que os pacientes dela, às vezes tem pacientes de 30, 40 anos que parecem que tem 60, 70, né? Que são pessoas que estão envelhecidas e depois que você faz o transplante, Que tem aquela alopécia, né? aham, que tem às vezes uma entrada, uma coroa, e depois que você faz o transplante, você rejuvenesce aí 10 anos, 15 anos, fica muito melhor, né? Para autoestima isso é muito bom. E os homens também fazem muita lipoaspiração, eles gostam muito de fazer lipoaspiração. Só lipo, não existe nenhum tipo de prótese que homem coloca, prótese peitoral, existe isso, né? Existe, mas a procura é muito pequena, é um nicho muito específico. Eu vou te falar que nunca chegou no meu consultório um paciente de prótese peitoral. Eles fazem mais Mais lipoaspiração. lipoaspiração, o que eu faço muito na lipoaspiração masculina, que fica um resultado muito bom, é enxertar a gordura dentro do músculo peitoral. Então o paciente fica com o peitoral mais definido, né? Então eu enxerto de gordura dentro do músculo peitoral, o paciente fica com o peitoral mais definido com a própria gordura dele. Sim. Então o resultado é muito bom. Mas isso você diz quando a pessoa ela tem uma estrutura, né? Eu percebo que tem gente que tem aquele aspecto mais, um corpo, como que chama? Quando é o corpo mais com estrutura feminina, que tem até as mamas, tem o homem que tem uma dificuldade de hipertrofia peitoral. Tem bastante, vários homens que têm essa dificuldade de hipertrofia. Como é que faz? Dá para fazer esse enxerto? A pele também tem uma estrutura mais flácida? Como que é feito? O legal do enxerto de peitoral, do enxerto de gordura dentro do músculo peitoral, é porque o músculo, a gordura, quando Em- ela pega, ou ela pega ali fica um pouco de gordura dentro do músculo e aumenta o volume do músculo, ou então essa gordura se dissolve, ela sofre ali a apoptose, e aí os mediadores inflamatórios que são liberados por essa gordura que está em processo de apoptose, eles vão para lá e eles têm um efeito anabólico sobre o músculo. Então o paciente também tem que malhar depois. Então é tipo um Entendi. anabolizante em loco. Isso é uma teoria, né? Sim. Não tem uma É uma comprovação hipótese. científica, é uma hipótese que a gente tem entendido, porque a gente vê o resultado, então a gente está buscando formas de explicar, Ai, que né? legal. E se você pega esses pacientes que têm mais flacidez de pele, quais são as saídas? A flacidez de pele no peitoral masculino, o que eu mais gosto de fazer é o argoplasma, porque ela ela cola a pele sem corte. O homem não gosta de cicatriz estigmatizante, então a gente tenta ao máximo não cortar o peitoral, não cortar a mama masculina. Se o argoplasma não resolve,
Se a gente vê que já é mais Ele é um flacidez, furinho, o argoplasma? é furinho igual de lipoaspiração, furinho de meio centímetro. Ah, entendi. É só um Se o cotoquinho. argoplasma não resolve, a gente tem que cortar. E tem desde cicatrizes pequenas até pacientes que fazem cirurgia bariátrica, a gente precisa fazer um corte grande, a gente tenta evitar. Mas se tem muita flacidez, precisa de O cortar. pós-bariátrico com essa sobra de pele, você usa também essa estrutura de argoplasma? Não, aí a resposta é pequena, aí a gente prefere cortar. Aí você corta Corta. toda aquela sobra de pele, mas só que a estrutura daquela pele que sobra não precisa colar. Porque como a gente já cortou a flacidez, a gente já resolveu a flacidez tirando a pele mesmo, Você né? tira todo o excesso. Da maneira antiga mesmo. É tipo, corta a pele. E deixa eu te perguntar mais uma coisa. Sobre eu tô querendo esse argoplasma A gente aí. vai fazer isso. Eu tô pensando no argoplasma. O argoplasma, a estratégia dele, ele não é o Morpheus, né? Não, o mecanismo é parecido, o Morpheus joga calor debaixo da pele Uhum. com agulhas incandescentes. O argoplasma não. O argoplasma, ele é uma cânula de lipoaspiração que na ponta, Ele faz por dentro. ele é por dentro da pele. O Morpheus é por O fora. Morpheus é por fora. Uhum. O argoplasma, ele é por dentro. Então, na ponta da cânula de lipoaspiração, ele solta um gás, que é o argônio, que é um gás inflamável, e ele solta uma faísca, como se fosse um fogão mesmo. Uhum. Então, ele vai passando uma chama de fogo dentro do corpo da paciente e isso vai colar na pele. E o Morpheus, como que ele age? Ele age, então, de fora... Dá pra fazer acordado, o O Morpheus Morpheus? dá pra fazer acordado. O Morpheus são as agulhinhas que a Uhum. ponta delas é incandescente. Então, elas são agulhinhas que chegam a 70 graus na pontinha. Então, quando essas agulhinhas entram no corpo, elas disparam um calor. Então, o Morpheus, ele é muito bom para uma flacidez de pele mais fina. Enquanto o argoplasma é bom para uma flacidez mais pesada, uma flacidez mais densa, o Morpheus, ele é muito bom para o rosto, para o pescoço. O Morpheus, ele é bom para essas regiões que têm rugas finas. Essa, por exemplo, essa ruguinha aqui de Pescoço, celular. o Morpheus é ótimo para pescoço. Isso some, essa ruguinha de celular? Essa que você tem aí é mais marcação De não, quem? não é ruga de idade. Isso é... Ai, eu detesto isso, doutor. Dá pra tirar isso? Dá não. Hã? Dá não. Não dá? Dá não. Por quê? Me fala por quê, que eu quero saber. Eu achei que com o negócio saía, porque quando eu estico a pele sai, não sai? Mas o Morpheus, ele é bom para aquela flacidez de pele mais... Pra pele mais envelhecida, às vezes papadinha, papada gordinha, né? E o resultado é na hora? Não, 3 meses mais ou menos. É, 2, 3 meses. Ele não é um estimulador de colágeno, ou é? Ele estimula o colágeno pelo calor. Igual o Entendi. argoplasma, ele estimula pelo calor, mas um calor muito alto. O Morpheus é um calor menor. E o argoplasma, ele também, além de estimular o colágeno, ele também age na gordura. Ele derrete gordura também. Então, ele melhora a qualidade da lipoaspiração derretendo gordura e ainda vai colando essa pele. Entendi. E, doutor, quais são as cirurgias mais fora do óbvio que as pessoas procuram na sua clínica? Pergunta O difícil. remodelamento costal era o que era mais fora do óbvio e hoje está sendo muito procurado, né? Ai, culote e flanco. Culote e flanco. Culote, flanco, as pacientes às vezes confundem o que é culote e o que é flanco. O flanco é aqui, Sim. a lateral do abdômen, culote do lado do bumbum. O culote é uma área que tem que ser lipada com delicadeza, né? Porque se você lipar demais, o aspecto não fica legal. O culote, porque tem gente que tem aquele culote bem... Muito grande. Porque você tem que fazer a cintura mais violãozinho, né? Então, o culote, geralmente, a gente lipa de uma forma mais delicada. A gente não pode usar uma potência muito grande do argoplasma. É legal, às vezes, usar o Morpheus do culote também. E o flanco, não. O flanco a gente pode lipar muito, que é uma região que normalmente não dá tanta flacidez. Então, a gente lipa muito flanco. Inclusive, tem uma estratégia super legal de lipoaspiração, que chama Deep Back Lipo e Deep Waist, que são estratégias de lipo profunda na região do flanco para afinar mais ainda a cintura. Tem uma forma, tem inclusive como você guiar por ultrassom a sua lipo, para você lipar um plano bem profundo e para você valorizar bem essa região do flanco. Então, você afinar ela e melhorar a cintura. Para você deixar bem acinturado. Então, se a pessoa ela faz aquela cirurgia da costela, junto com essa, a cintura fica violão, né? É exatamente isso que a gente faz. Então, assim, você lipa muito
a região da cintura e faz o remodelamento costal. Aí você afina muito a cintura. Se você pega a Kardashian, por exemplo, Aham. né, que elas no final, né, elas têm aquela cintura de pilão e vem aquele quadril enorme que fica certinho. Até tava percebendo que até alguns treinamentos, quando a gente treina agachamento, tal e tudo mais, às vezes a gente evidencia mais algumas estruturas e outras não. Então, às vezes a gente projeta muito o glúteo e aí a gente pega a parte lateral quando você tá de frente, não fica aquele violãozinho que fica nas Kardashians, porque a gente acaba focando muito em uma musculatura específica. A gente consegue fazer esse desenho? Mas Aquilo é. eu tô achando interessante que sua visão de educadora física está sendo muito interessante, porque você está pegando exatamente dois grupos musculares. O músculo do glúteo máximo e a região daqui do latíssimo, né? Aham. O bumbum das Kardashian é um bumbum mais natural, é aquele bumbum padrão Brazilian Butt Lift, que é um bumbum de gordura. Então, para fazer ele, a gente enxerta gordura, coloca gordura atrás, gordura do lado e faz aquele padrão violão. Agora, o bumbum o bumbum mais paniquete, aquele bumbum mais de mulher malhada, é um bumbum de glúteo máximo. Esse bumbum é o bumbum que a gente faz com pró de glúteo. Com silicone. Que é Exatamente. aquele bundão, assim, Que é aquele, pra trás. que é aquela bunda arrebitada, empinada. Entendi. Agora, o bumbum mais brasileiro, que é esse das Kardashian, é um gordura. bumbum de gordura. E essa gordura, quando a pessoa ela passa por um processo de emagrecimento, ela tende a perder essa gordura? O adipócito tá ali. Então, assim, o Uhum. adipócito que a gente colocou pelo enxerto vai ficar ali pro restante da vida. Se a paciente emagrecer, Vai murchar. vai murchar, se engordar, vai aumentar. Então, a questão é mais não a quantidade de célula de gordura, e sim o tamanho delas. Então, se a paciente emagrecer, o enxerto encolhe. Mas se ela engordar, o enxerto também aumenta. Se ela então, um exemplo, ela não tirou da estrutura dela a célula de gordura. Onde ela tirou foi, por exemplo, se ela fez uma lipo abdominal, ela tirou a célula, o adipócito dali. Isso. O adipócito migrou para outro lugar que você enxertou, que fala, né? Exatamente. Mas só que eu tenho uma dúvida. Por exemplo, se ela tem o biotipo dela, tá? Eu tenho uma estrutura que o meu corpo armazena mais gordura, sei lá, vamos lá, no flanco. Uhum. Tem um armazenamento de gordura natural ali. E eu faço uma lipo. Eu perco todo o adipócito dali. Mas só que o padrão do meu corpo era armazenar no primeiro momento ali. Uhum. Se eu tirei, para onde vai esse armazenamento de gordura quando eu engordo? Ele cria outro padrão? Não, assim, a genética da célula, assim, isso já vai para teoria, né? O que eu acredito? Igual quando a gente tem no transplante capilar, quando a gente pega o folículo capilar da região, aqui da região posterior, da região occipital, e passa ele aqui para frente, por que a gente perde cabelo na frente e perde menos atrás? Por que a entrada, a calvície começa aqui na frente? Porque o folículo capilar da frente tem maior tendência tem uma tendência genética de perder cabelo maior que o de trás. Uhum. Então, quando a gente faz o transplante capilar, a gente está mandando um folículo que tem menor tendência genética a perder cabelo para uma área da frente e esse folículo fica firme ali. E ele não cai porque ele mudou de região. Então, eu infiro, agora já é uma teoria, que o adipócito que você pegou de um lugar e colocou em outro, ele começa a armazenar naquele lugar. ele armazena de acordo com o código genético original dele, que é o do local que ele saiu. Entendi. Isso é uma teoria, não tem base científica nenhuma. Não, é que eu percebo que isso de fato acontece. Eu percebo que as pessoas, quando elas fazem esse enxerto, elas quando engordam, tipo, ganham naquele lugar que elas colocaram a gordura corporal. Mas quando elas não colocam, elas tendem a criar um outro padrão. Então, exemplo, eu tirei e só lipei. Aí eu engordei, porque tem muita gente que não muda a forma de pensar, que eu falo que não adianta procurar o doutor se você não muda seu comportamento. E você vai continuar comendo, vai continuar sem fazer exercício. Você vai lipar, vai passar um mês, você vai estar do mesmo jeito. Engordou de novo. Porque tem outros adipócitos ali. Aí eu percebo que essas pessoas tendem a ganhar em outras regiões. Sim, se a pessoa não... A cirurgia plástica, a pessoa tem que mudar estilo de vida para ter qualidade de resultado. O resultado depende muito do ato cirúrgico, mas depende muito da qualidade de alimentação e do estilo de vida, se faz exercício, se não faz. Não adianta que o resultado não vai ficar tão bom se não tiver exercício físico e tiver hábito alimentar saudável. Inclusive, tem a teoria hoje da cirurgia plástica funcional, da doutora Cíntia,
doutora Cynthia Rios, ela criou uma teoria super legal que mostra uma melhora dos resultados da cirurgia plástica, e ela é brasileira, é uma Ai, que teoria legal. brasileira. Ela mostra como que os resultados são melhores naqueles pacientes que são menos cronicamente inflamados, que têm um tecido adiposo Ah, menos com proeminente e certeza. menos inflamado. Então ela mostra como que o argoplasma cola mais a pele nesses pacientes, os resultados são muito melhores, e esses pacientes complicam menos, têm menos infecção, têm menos abertura de pontos, então assim, isso é um fator muito importante na cirurgia plástica. E quando você faz o processo, minha última pergunta, doutor, tô te enchendo de pergunta. Tá parecendo tese de mestrado. Aí me perguntaram minha tese de mestrado, ai, o que você faria com um astronauta na NASA se ele fosse treinar no espaço? Eu falei, eu nunca passaria um treino para astronauta no espaço, eu nem sei. Mas, doutor, deixa eu te perguntar, se a pessoa ela tem, sei lá, um sobrepeso, uma obesidade grau 1, resolve fazer uma lipoaspiração, ela reduz a quantidade de adipócito dela. O perfil dela de sangue, de exame de sangue, melhora ou não tem nada a ver uma coisa com a Não, outra? não. Isso é importante falar. Inclusive, existe uma tendência de ganho de peso depois da cirurgia, porque a paciente fica paradinha, fica, né, e o corpo é agredido. Igual quando a gente melhora de uma doença, a gente tem um período de convalescência, a gente melhora de uma gripe, a gente fica sem fome no início, mas depois o corpo começa a querer armazenar energia tentando recuperar o que você perdeu. Na lipoaspiração, quando você passa por qualquer cirurgia plástica, você passa por um período em que o corpo tem uma sinalização hormonal de ter mais fome. Então, você tem uma tendência de engordar no pós-operatório. Então, o que Entendi. é ainda mais importante é se cuidar, porque se existe essa tendência, você tem que se cuidar ainda mais. E é super importante reforçar que a obesidade ela é crônica, não tem cura. E uma vez que você faz, você está fazendo a cirurgia por conta que você quer reduzir, mas você tem que mudar os hábitos. Cai naquilo que você falou. Mudar comportamento, mudar hábito. Doutor, foi muito boa a entrevista. Obrigada por ter vindo. Passe suas mídias sociais para o nosso público, onde que eles podem te encontrar. Ó, a gente tá lá em Belo Horizonte, né, no Hospital Estéticos, fica ali na região do Belvedere, em Belo Horizonte. O meu Instagram é dr.fernando.lamana. Gente, foi um prazer estar com vocês. Estou Adorei. muito alegre de estar aqui em São Paulo, adoro essa cidade. Vai passear bastante. Vou passear, vou ficar no hotel que eu sempre quis ficar. Então faz isso pra você. Obrigada, doutor. Obrigado. E obrigada a vocês por terem assistido. A gente tá no Spotify também, confiram por lá. E se você gostou muito, compartilhem, curtam e comentem. Tchau, até a próxima!